A Central Brasileira de Notícias Entrevista tem a satisfação de conversar com o senhor Carlos Guedes, aposentado, exercendo atividades como garimpeiro cultural. Ele é membro efetivo do Instituto Soto de Itajaí e presidente da ACRE. Meu caro garimpeiro cultural, Carlos Guedes, muito boa tarde e seja muito bem-vindo à CBN Entrevista. Será um prazer conversar um pouco mais sobre as suas atividades, que é exatamente preservar pessoas e as histórias do mundo. Boa tarde, estimado professor Aloysio Ayub Vitiuc e a todos os ouvintes da CBN. Muito bem, prazer é todo nosso e eu tenho certeza que nós teremos um conhecimento espetacular. Meu caro garimpeiro cultural, Carlos Guedes, o que é ser um garimpeiro cultural? Talvez algumas pessoas estão ouvindo pela primeira vez. Quando eu falei garimpeiro e dei uma puxadinha, né, para dizer que era, todo mundo pensou em ouro, diamantes, mas na verdade o garimpo teu vale mais que qualquer ouro, qualquer diamante. Por gentileza, o que é ser um garimpeiro cultural? Tem a relação total com o que você falou, com o ouro e com diamantes, que são os minerais mais valiosos. Mesma coisa acontece com a cultura. Livros raros, documentos raros, fotografias únicas, né? Depoimentos se transformam em ouro e diamante. O trabalho é o mesmo: viajar, ir atrás, conversar. Esse é o garimpo. Muito bem. Há quanto tempo você começou a ser um garimpeiro e quem despertou na tua pessoa a importância de se tornar um garimpeiro? Você foi por acaso ou você já tinha um breve conhecimento em relação ao contato com materiais? É importância porque às vezes a gente vê dentro de uma família, né, um filho que zela por uma fotografia, quer saber quem é os seus avós paternos e maternos, né, os bisavós, quer dizer, a linhagem familiar. Exatamente, toda essa questão de dizer, poxa, eu que estou aqui hoje carregando esse sobrenome, mas há uma história espetacular em relação a chegar até minha pessoa. E eu quero dar continuidade, né, para quem vem depois, meus filhos, meus netos e bisnetos. Por gentileza. O começo se deu na época que eu fiz o ginásio São José. Na matéria de história, o professor mandava fazer pesquisas, né? E daquilo ali desenvolveu de uma forma, né, aquilo ficou em mim até hoje, né? Me sinto prazer de recuperar, de ir atrás e depois passar para frente. O nome desse professor de história, você lembra? Quem foi esse que despertou? Frei Libório Lubeck, que dava aula de história. Frei Libório. Ele dava matemática e ele cobria os professores assim. Perfeito. Mas na história ele era muito, a didática dele era espetacular. A gente ficava extasiado com as aulas dele. Olha só. E depois o do professor Andrés Domingos também, que dava história e geografia. Que hoje tem um museu em nome do professor, porque acho que ele que iniciou as atividades em relação ao material para se criar um museu, muitos anos atrás, né? Sim. E depois eu fiz concurso no BESC, passei. Você é aposentado, né, Carlinhos? Sim, mas superior IPPS. Eu trabalhei 22 anos no BESC e depois 13 anos na Motorola americana. Instalei o famoso BIP antes do celular em Santa Catarina. Ah, você era o responsável? Pelo estado todo. Olha só. Bom, deixa eu voltar no incentivo. Exatamente. A primeira pessoa que me incentivou, todas de famílias tradicionais aqui das duas cidades, foi o seu Jofre de Oliveira Cabral. Ele fazia carteira profissional, né? Pai da Sônia? Pai da Sônia. E tinha mais uma irmã também. Professora aposentada. E Rose. A Rose, isso. O seu Jofre, ele viu eu falando numa rodinha, comentando sobre história e tal, né?
Daí ele disse, ô guri, eu preciso conversar contigo. Se tiver uma folguinha, vai ali na rua por dentro, ali onde ele trabalhava, no escritório dele. Aí ele começou a me dizer, olha, eu tenho material de esportes, eu tenho coisas de história, de geografia, começou a me emprestar, né? Foi o primeiro grande incentivador, uma pessoa boníssima, sempre ajudando as pessoas, me ensinou muita coisa. A segunda pessoa foi o seu Farid Dumit, que por ser libanês da origem do nosso grupo, a gente tinha muito contato, e era meu cliente no banco, né? E aí eu vinha pegar o depósito aqui, sempre tomava um cafezinho, ficava conversando, ele me relatou toda essa história dos libaneses que ele sabia, me passou, me incentivou, né? E a terceira pessoa foi o seu Ari Miles, que era muito culto, dono de jornal, viu o potencial que eu tinha também. A gente saía, às vezes ia no bar de Saltino, tomava um café, ele contava histórias, e onde é que encontrava isso, onde é que encontrava aquilo. Então, essas três pessoas eu devo o incentivo sobre a cultura. Poxa. Bom, eu tive o prazer de estar 3 vezes ou mais na sua residência, e existe a parte técnica, existe um verdadeiro museu, material realmente raríssimo, e graças a esse teu interesse e amor por Porto União, hoje parte desse material está sendo transferido para a cultura de Porto União. Me diz o seguinte, lá você realmente criou o nome de garimpeiro cultural, se tornou um garimpeiro cultural, e você faz parte de institutos, e um dos institutos chama-se Instituto Souto de Itajaí. O que é esse instituto, por gentileza? Tá. Eu trabalhei como assistente, pelo conhecimento que eu tenho. O professor Júlio viu que eu tinha futuro. Quem é esse professor? Júlio Marcelo Rosa Souto, é um professor de oceanografia da Univale, ligado diretamente à Marinha do Brasil, pelo conhecimento que ele tem. É consultado pela grande cúpula da Marinha, no mundo todo. É um especialista, uma pessoa acima da média. E aí trabalhei em torno de 8 anos como assistente, aprendendo a maioria das coisas, né? Aí viu que meu trabalho era bom, você vai participar agora como membro efetivo do Instituto Souto, que eu assumi agora no início do ano. Só para dar uma noção da qualidade do professor Júlio, o único museu da Marinha no Brasil feito por um civil, o resto são todos militares da Marinha, estudiosos, professores da Marinha. É o Museu de Florianópolis, que o professor Júlio Souto, pela capacidade dele, eles contrataram ele para fazer o Museu da Marinha. O conhecimento que ele tem é grande. É grande. E também é uma pessoa que socializa tudo que conquistou e que construiu de conhecimento. Hoje ele é curador de 8 museus e conhece mais de 140 museus do mundo, mas conhece a fundo, não é visita cultural, é conhecimento, sentar com o pessoal dos museus e discutir. Poxa. Entrar no depósito de reserva, que geralmente a reserva técnica dos museus é muito maior do que o museu, né? É trocado de 6 meses, de ano em ano. Você trabalhou em conjunto com ele 8 anos, Carlinhos. Sim. Então, o conhecimento que você adquiriu na especialidade dele motivou você a se tornar um garimpeiro ainda maior. Ainda maior, porque eu aprendi o que não sabia e melhorei o que eu já sabia, com técnicas, né? É tudo na técnica. É uma dedicação extrema. Começa um trabalho 10 horas da manhã, vai terminar meia-noite. Não tem janta, não tem lanche, tem dias assim que é pesado. Você não pode parar no meio. Interessante, Carlinhos. E você se apaixonou. Eu gosto, né? Então é o amor, é o amor. Muito bem. Bom, eu sei que também existe uma outra organização que é a ACRE. Você vai nos dizer o que é a ACRE, explicar exatamente? Pois é. A ACRE é a Associação dos Colecionadores do Rio Itajaí. São 11 municípios que formam essa associação, com uma população de quase 1 milhão de habitantes, né?
com um grande número de colecionadores dos mais diversos tipos, com gente vindo morar no litoral, ali na região, Balneário Camboriú, Itapema, né, nessa região da Acre, já colecionadores do Rio de Janeiro, que estão se aposentando, de morar de São Paulo, da Bahia, né, e não tinha um local de reunião, um local para se encontrarem, para trocarem material, para vender, né. Então a gente resolveu, com a prefeitura, parte cultural da prefeitura de Itajaí, que nos cedeu uma sala, né, formar essa associação. Aí formamos 4 colecionadores de alto nível de Itajaí, porque as outras associações que tem Brusque tem uma, Blumenau tem outra, eles pegam um de cada município. Quando é uma reunião, falta metade. Então nós fizemos os 4 membros de Itajaí, qualquer coisa, hora tal, lá no barzinho tal, né, ou na sala tal, vamos ter que resolver um problema. É muito mais fácil, mais rápido e funciona. Então nós temos um mandato para 2 anos e eu fui escolhido, não sei porquê, para presidente. Você é o presidente do Acre? Parabéns, Carlinhos. E tenho como projeto maior o lançamento de palestras nas escolas de primeiro grau e segundo grau do município e do estado, que hoje tem um problema muito sério com as crianças. Elas estão presas com o celular. Problema muito sério que as famílias estão enfrentando em tirar um celular de uma criança. Então, nessas palestras nós vamos reativar a coleção temática de selos, que a criança perca de meia hora, 1 hora, 2 ou 3 vezes por semana, vai começar a ter correspondência com amiguinhos, né? Vai ter a ajuda do pai, do irmão, do tio, do avô, um valor no máximo até investido em R$100 por mês para comprar esses selos. Cada um escolhe o seu tema, que é muito amplo, é mundial, né? Selos do mundo todo. Cada um vai fazer aviões do mundo todo, são coleções fantásticas. E vai ser uma maneira de tirar um pouco o celular dessas crianças. Esse projeto vocês vão implantar em todas as escolas da região ali do dos 11 municípios. 11 municípios. Da Acre. Poxa. Então vão passar pelos colégios e colocando todo esse... Levando, projeto. mostrando que leva um colecionador, mostra, leva material, dado presente no início, né? Para começar a coleção, explica como se faz. Né? Parabéns. É um projeto piloto grande, porque o teste funcionou muito bem, né? Fizemos teste com umas 30 pessoas, todos eles melhoraram. Já fizeram um laboratório? Foi obrigado a fazer para ver. Perfeito. Né, Meu garimpeiro cultural, Carlos Guedes, qual é a tua ligação hoje com Porto União da Vitória? Antes que você fale, eu sei que você ama essa terra, você é filho da terra. Já entrevistei o teu irmão há alguns programas atrás, o nosso Floriano Guedes, e disse para ele que ele é Nachilude, nossa gente. Você também é nossa gente. Qual é a ligação? Claro, para que o pessoal também possa entender esse amor que você tem, você hoje está alimentando a cultura de Porto União e, por que não, da Vitória, com documentos, com livros, enfim, um resgate até fora do país de documentos, porque eu até quero que se comente esse passeio que os documentos dão, que saem daqui, de repente entram em leilões nacional e leilões, né, de nível internacional. Nos fala sobre isso, tua ligação com Portugal através a ligação, trabalho. A principal é o sangue, o amor, corre na veia sobre o local sagrado que eu nasci. Não tem como não lembrar, não visitar, poder ajudar a comunidade, amigos. Nós ajudamos amigos que tiveram caídas na vida, e tudo que é possível fazer é por amor. Por amor. Você criou a Biblioteca Felícia aqui em Porto União, né? E hoje você tem essa biblioteca na sua residência em Itajaí, né? Comecei a ganhar alguns livros, comprar alguns, fazer um carimbo e vai ser a Biblioteca Felícia. Hoje ela tem quase 10 mil peças, fora que eu já doei. Olha só.
Então, a tua relação hoje é alimentar Porto de Vitória em relação a documentos, livros, coisas raras que dizem respeito à nossa história, à nossa gente. Fotografia, postais, né? Tudo que for possível está relacionado, que eu consegui, faço o resgate e faço a doação por amor para as futuras gerações colherem. Você teve um encontro recentemente, né, algumas semanas atrás, com o prefeito de Porto União, entregando um material espetacular, um material raro. Até a Lista da Cultura, a Camaristela, toda a equipe receberam esse material na presença do prefeito. Desse material, você tem algo a citar da importância desse material? Ah, sim, tem livros ali raríssimos, fotografias, teve 3 fotografias, peças únicas do Contestado, que eu consegui comprar do Jansson, né? Que era o fotógrafo, Claro Jansson, que ninguém tem, né? Tem a pequena, agora a fotografia que algum oficial de época encomendou, depois deve ter havido algum problema, ou faleceu, esqueceu, e aparecer 50, 60 anos depois, no interior de São Mateus, né? E agora está no acervo do prefeito Eliseu. São peças únicas. Perfeito. Então aí você vai me despertar um outro questionamento, né? O resgate. Se você puder citar 3 resgates que realmente te deram trabalho no sentido, porque é uma disputa no mercado. Sim. Então você tem que chegar em preços realmente altíssimos, né? E eu sei que você é um grande especulador, você tem uma das grandes, digamos, coleção de Shubaloff, né? O pintor que eternizou a nossa região. 19 telas. 19 telas, né? Mas se tem 3 resgates que realmente se destacam. O meu trabalho no resgate tem 57 anos, então tem muita coisa. Mas eu gostaria de citar, que foi destaque a nível internacional, um documento do interior do Rio Grande do Sul, Santo Antônio da Patrulha, jogado numa caixa, passou pela mão de não sei quantos, ninguém viu, assinado por Giuseppe Garibaldi. Essa foi uma das peças mais raras. Um outro documento enviado de Londres para o Uruguai, no meio de uma papelada também, no encontro em São Paulo. O cara do Uruguai trouxe. Posso dar uma olhada na caixa? Pode. Umas 12 folhas, assinada pelo Barão de Mauá, fundador do Banco do Brasil. O Banco do Brasil não tem documento de banco assinado por ele. O cara trouxe, veio da Inglaterra para o Uruguai, Montevidéu, São Paulo, mas o cara não se deu, não foi ler, não foi nada, tá aí na caixa. E o que você quer? Papel velho, né? Como o pessoal fala. Né? E um terceiro, isso foi eu participei pouco do resgate, mas muito da recuperação. Foi encontrado um livro de Martinho Lutero, uma Bíblia, na cidade de Ibirama. De Ibirama, essa peça foi para Florianópolis, ficou jogada anos e anos, né? Aí o professor Júlio resgatou, né, a peça de 1570 e alguma coisa. E eu tive o prazer de trabalhar na parte de limpeza e recuperação de 2.000 e poucas folhas, quase 90 dias, detalhe por detalhe. Bacana, Carlinhos. E deve ser uma emoção enorme, deve ser recuperar e vai dar continuidade dentro daquele conteúdo recuperado. Isso não tem preço, né, Carlinhos? O próximo museu que o professor Júlio quer fazer será o Museu da Escrita e do Livro. Por isso, essa peça. Muito bem. Carlinhos, nosso tempo já está estourando. Você já deixou claro o que representa Porto União para você. Todo esse amor, esse carinho. E você realmente gostou do que você viu aqui em Porto União, a beleza, né? É o seguinte, Carlinhos. Precisamos que você fale, mas em 15 segundos,
qual é o problema que você arrumou junto ao Banco Central? Vai ser bem rapidinho. Sim, bem rapidinho. Você mexe com todas as instituições e você... É a pesquisa. A pesquisa faz certo. isso. Você pega uma peça, você tem que ir atrás o que é essa peça, quem fez, aonde, né? É falsa, não é falsa. E como eu trabalhei em banco e estudei muito sobre dinheiro, o Banco Central lançou um livro de valores, de cédulas do mundo todo, e uma cédula estava errada. Só que passou na mão de 30 pessoas profissionais, né? Aí eu disse, isso aqui não está certo, essa cédula aqui não é desse país. Mandei uma carta, eles educadamente agradeceram, acataram, recolheram os livros e fizeram... editaram corretamente. Alguns ficaram perdidos porque não conseguiram recuperar. Né? Mas eu tenho as duas cartas. É interessante... da correção que eu fiz no Banco Central. Então, exatamente, mas assim, uma visão aguçada. Né? Você olha o documento, você quer ver esse documento na sua totalidade e com uma ótica de ver, será que tem algum defeito? Será que está perfeito? Às vezes é mínimo, microscópico. Um ponto, é um arzinho que foi a perna mais curta, então uma coisa. Coisa de garimpeiro. Muito bem. Meu amigo Carlos Guedes, garimpeiro cultural, em nome de toda a nossa equipe da CBN, agradecemos sua produtiva e importante entrevista. Solicitamos que deixe uma mensagem aos nossos ouvintes da CBN. Do fundo do coração, eu gostaria que todos nunca desperdiçassem peça nenhuma. Tudo tem valor, nada se pode jogar fora. Tem um colecionador, eu vou citar um fato simples, um colecionador do Rio de Janeiro, de Copa do Mundo, ele está atrás de um canudinho que foi feito e todo mundo jogou fora. Ele ofereceu 20 mil reais por esse canudinho de papel, com detalhes da Copa do Mundo do Brasil, recente, e não apareceu. Então, não joguem fora, guardem, vão nas prefeituras do Departamento Cultural, falem com os professores de História, né? E doem antes de jogar fora. Muito bem. Depois na frente vai ser muito difícil, muitas coisas. Muito bem. Isso que eu gostaria. É um alerta e, enfim, temos que zelar pelo que é nosso. Senhoras e senhores, CBN Entrevista retorna quarta-feira que vem, às 14h30, com mais um convidado. Até lá!